acabou de ser atingido pela presença do professor Aurélio, então podemos começar com a nossa terceira reunião ordinária da congregação. Eu vou começar dando uns informes aqui relacionados ao trabalho da direção. A gente acabamos de fechar aqui uma comissão de professores para estudar aquela tabela de pontinhos que é usada para calcular, para avaliar os docentes. Nos últimos relatórios entregues, inclusive os que estão na pauta de hoje, alguns professores fizeram críticas à tabela atual de pontinhos, dizendo que ela não cobria todos os assuntos do trabalho de pesquisa deles, docente de pesquisa. Então a gente resolveu nomear uma comissão. E a comissão vai ser formada, não foi nomeada ainda porque ela acabou de ser definida. Ela vai ser formada pelos professores Filidor, Gabriela, Ricardo Mosna e o Carlile, que vai ser o chefe da comissão. Que foi que em 2011 estava previsto uma revisão. Também depende da reclamação. Exato. O Carlile lembrou muito bem que o documento dos pontinhos que a gente usa tem uma previsão de que em 2011 seja nomeada uma comissão para revisar. Enfim, nós já estamos em 2015, a comissão não foi nomeada em 2011, mas ela será nomeada daqui até semana que vem. E depois o assunto será trazido aqui à congregação. Bom, o segundo assunto que eu tenho aqui no expediente é um pedido do Jaime, de que a gente desse ciência do que foi, do relatório que foi emitido com relação àquela sindicância para apurar o que aconteceu na disciplina do professor Márcio Rosa. E me ajuda aqui, pelo amor de Deus, a achar isso. Onde está esse? É isso aqui, né? É isso. Então, a comissão de sindicância escreve aqui no relatório final dela um monte de informações, e eu vou ler só o final do relatório da comissão de sindicância. E o final é assim: a comissão entendeu que o IMEC ainda não reúne regras e procedimentos bem estabelecidos para regular os direitos e deveres dos participantes da atividade acadêmica, com um nível de detalhes que possa assegurar que as ações sejam marcadas pela transparência e comunicadas de forma inequívoca, como quer a douta Procuradoria-Geral da Unicamp. Com efeito, a comissão procurou identificar as responsabilidades pelos fatos ocorridos e entendeu que estas se mostram distribuídas entre os principais participantes dos acontecimentos, como ela aponta umas páginas aqui para trás do relatório. Em relação ao artigo 188 da Unicamp, que há de tratar de punições relacionadas à atividade docente, a comissão entende que não há subsídios para recomendar as opções de abertura de processo administrativo disciplinar ou de aplicação de penalidades, dado o caráter ainda inespecífico das normas do IMEC e da universidade. Desse modo, por simples eliminação matemática, a comissão sugere o arquivamento dos autos. E aí assinam os... Eu gostei como é que é? Eu gostei da eliminação matemática. Foi bem curiosa. Aí assinam os 4 membros: Marcos Henrique Machado Costa, Ângela Maria Carneiro Araújo, Débora Maza e Flávio Luiz Schmidt. Resumindo, eles propõem que os autos sejam arquivados. Foi isso que aconteceu. Não sei se alguém quer fazer alguma manifestação relacionada a este ponto do expediente em particular. Existe alguma... A comissão é soberana, que ela decidiu que é decisivo, ou existe alguma reação, existe algum espaço institucional para reagir a esse documento, além de... Existe espaço, mas, em geral, quando se nomeia uma comissão e se pede a ela um parecer, o mais comum é obedecer-se ao parecer, senão, por que motivo nós haveríamos de ter nomeado a comissão? Então, deveria haver algo muito
particular que justificasse que a gente desprezasse o relatório da comissão e nomeasse outra comissão para fazer uma apuração. Normalmente isso não é feito, a não ser que surja um fato novo, ou a não ser que a gente tenha percebido que a comissão deixou de julgar um ponto específico. Uma pergunta. Aí, o INEC não tem aquelas regras claras, bem definidas sobre algumas coisas aí. Existe algum instituto no INEC que tem essas regras definidas? Não me canto. Não me canto? Não sei te dizer, Walter. Confesso que não sei. Eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu até temo que a gente... Eu fico até preocupado. Eu não tenho nem certeza se nós devemos elaborar regras tão específicas para assuntos tão específicos. Que tipos de projetos são permitidos, que outros não são? Eu não entendi que se existe nessa figura de regras. Eu acho que a comissão não se sentiu à vontade. Por falta de regras, ela tinha que decidir da cabeça dela, da cabeça dos membros. E eu acho que ela não ficou à vontade de tomar uma decisão. Mas eu acho temerário nós criarmos, agora nós disciplinarmos tudo neste nível, né, a ponto de dizer detalhadamente. Mas eu queria fazer uma solicitação, que seja feita explícita uma consulta à Procuradoria-Geral da Universidade se atirar ovos é permitido. Se é uma infração disciplinar ou não, porque eu entendo que não é. Eu entendo que não é. Então eu estou armazenando, se houver alguma restrição quanto a isso. A gente tem um parecer de uma comissão, aliás, que estabelece que não viu irregularidade nesse comportamento. Não viu infração depois disciplinar. disso, o parecer disso é enviado à Procuradoria e a Procuradoria diz que não tem objeções ao parecer da comissão. Não tem objeções. Ou seja, atirar ovos não é infração disciplinar. Isso é perigoso. É bom, porque às vezes eu tenho frustração também. Isso não é Eu um peço que incentivo a... Eu peço que fique entendido, sim, que eu entendo que isso é uma permissão explícita, que fique registrado em ata, que eu entendo que isso é uma permissão explícita para se atirar ovos. Não é um incentivo propriamente dito, mas é uma permissão. Acho que pode fazer uma consulta, só para dizer. Eu gostaria que fosse feita uma consulta formal. Eu gostaria... Você se incomodaria de você fazer essa consulta? Eu ficaria muito constrangido em fazê-lo. Eu confesso. Eu, como diretor, fazer uma consulta assim, consulta essa douta procuradoria se jogar ovos, eu confesso que eu ficaria constrangido. Então, eu farei uma consulta. Fazer isso Se em nome do outros colegas diretor. quiserem subscreverem, eu agradeço. Eu não vejo nenhum problema em fazer essa consulta, mas eu confesso que eu ficaria constrangido. Se você não se incomodar... Não me incomoda, né? Fala. Primeiro, já. Não, só quero dizer que eu apoio o senhor diretor nisso, porque esse não é um assunto. A comissão de sindicância não foi feita só para averiguar um único fato. Eu olhei o processo inteiro, né? Eles averiguaram várias coisas, aí eles não estão se referindo unicamente ao professor Márcio. Quer dizer, foi um conjunto de coisas. Se a comissão assim entendeu, é o parecer dela, o diretor não pode fazer nada além do que está ali naquilo. Agora, fazer uma pergunta dessa, Marcelo, para a Procuradoria, pelo amor de Deus, eu como parte da congregação, me sinto constrangido. Eu também me sinto constrangido. Eu também me sinto absolutamente constrangido. Eu tenho uma colega que também se sentiu constrangida. Então, processe a pessoa. Mas não fazer a congregação fazer esse papel. Eu acho que a função da instituição, nós temos uma colega que foi agredida no exercício de sua função. Tá? Ela não foi agredida passeando na rua. Ela foi agredida, não foi agredida porque a pessoa... Ela foi agredida no exercício da função dela. E eu acho, sim, que é papel institucional das instituições defender os funcionários no exercício da função. Decisão, aliás, que ela estava implementando, que foi aprovada no Conselho do Departamento. Tá certo? Senhores, foi analisado aquilo lá. Antes de... Então eu me sinto constrangido de ter uma coisa dessas e eu me sinto constrangido de ter que fazer essa pergunta, porque o que eu infiro é isso. Marcelo, deixa eu só passar a palavra ao Paulo, que havia se inscrito. Não sei se há mais aqui inscrito. Não, Paulo. Eu estou pensando um pouco no resultado desse relatório. Esse relatório está dizendo, se eu entendi, basicamente o seguinte:
dado que nós não temos essa regulamentação que ninguém quer ter, né? Ou seja, a gente vai continuar não tendo, nada que for feito no exercício das atividades docentes é passível de algum tipo de punição, de reprimenda, ou sei lá o quê. Quer dizer, o relatório ele cria uma espécie de precedente estranhíssimo, que Desculpa. nada vai para lugar nenhum. Você chegou a olhar o relatório? Não, eu estou vendo que... Não, ele aponta problemas não só do professor Márcio, mas do professor Brumati, que já aposentou, e de outras pessoas envolvidas. E eles Não são é só o iguais, né? professor. Que seja, Jaime. O que o relatório está dizendo é isso, e isso é estranho. Quer dizer, ele está dizendo que eu não posso, independentemente do que aconteceu, apresentar nenhum tipo de conclusão, porque está faltando regras, e se a gente leva isso a consequência lógica, é que em nenhum momento a gente pode apresentar qualquer tipo de conclusão, porque estão faltando regras. Só estranho. Né? Cuspir no colega. A impressão que tá a escrito impressão que eu tenho com um relatório desse é que obriga a gente a pensar em fazer o que a gente não quer fazer, que é inventar essas regras. Mas eles meio que estão querendo sugerir isso pra gente. Por outro lado, porque senão a gente fica... Só para corroborar isso que você está falando, deixa eu ler aqui como é que chama? O parecer da Procuradoria. A Procuradoria diz o seguinte: do ponto de vista jurídico, entendo que os trabalhos realizados pela douta Comissão de Sindicância foram efetivados em consonância com as regras que regem a matéria, não havendo reparos a serem feitos. Outro sim, considerando o entendimento da comissão referente à não possibilidade de aplicação das penalidades em razão do IMEC não possuir regras e procedimentos bem estabelecidos para regular os direitos e deveres dos participantes da vida acadêmica, sugiro que a diretoria do IMEC adote providências a fim de adequar as normas e procedimentos do referido instituto. Então, a Procuradoria sugere que o IMEC estabeleça regras. É só para deixar vocês informados disso, tanto a Procuradoria como... Eu queria saber um esclarecimento. A universidade não tem um código de conduta, cabe a cada unidade estabelecer o seu. Então é possível que na biologia a gente possa ter certa conduta com o colega e no IFISH não. Claro que não, reduzindo ao absurdo. Claro que existe um código de conduta, que inclusive já foi lido na reunião de departamento que a gente discutiu isso. Tem um código de conduta que diz claramente que você não parece do serviço público, que você não pode constranger o funcionário público no exercício da sua função. A matéria, então, é discutir se o que ocorreu foi uma imposição de constrangimento. Alguém tem alguma dúvida de que foi, baseado na nossa experiência do mundo, de que isso foi um constrangimento? É patente, tem que existir recurso. Se a Procuradoria, o primeiro parágrafo diz respeito ao trâmite, ao método. Ela diz que o método da comissão foi adequado. Muito bem, nada obstáculo. Ela diz, outro sim, infere-se que a comissão julgou que havia, e que se existe alguma mora nessa história, está em um IMEC não ter disciplinado nesse grau de minúcia. Ora, a menos que alguém resolva repetir o que foi feito anteriormente, o precedente que está sendo criado aqui é que tudo é permitido. Se é levado ao grau de absurdo de que é isso, tem que ter uma lista de projéteis permitidos. É que, de fato, olha, se vocês quiserem, fiquem à vontade para ler aqui, mas há um relatório, isso que eu li foi um relatório curtíssimo da Comissão de Sindicância, que foi o último relatório que ela emitiu. Mas há um relatório anterior que conta com 6 páginas, no qual ela descreve a opinião, descreve os acontecimentos e dá a opinião dela com mais detalhes. E aí, nesse relatório, na última página desse relatório, a comissão faz críticas à professora Desislava e ao Márcio, e finalmente Mesma medida, né? Oi? São atos equivalentes. Qual é a crítica feita à professora Desislava? Eu posso ler para vocês. Eu gostaria. A professora Desislava agiu de forma intempestiva e precipitada ao expedir em caráter sumário a substituição do professor sem o respaldo de uma decisão colegiada da comissão de graduação ou do conselho de departamento. Falso. E sem um tempo mínimo para possibilitar uma comunicação formal ao professor e para seu direito de defesa. Também foi falho implementar sua decisão em uma abordagem direta ao professor em sua sala de aula,
ocasionando sério prejuízo à integridade moral do professor diante de todos os seus alunos. Foi avisado com antecedência. Aí faz uma crítica ao professor Paulo Brumati, que eu vou pular, e finalmente diz o seguinte em uma frase. Por último, o professor Márcio exorbitou ao reagir com agressão física por meio do arremesso de ovos, a recusa da professora Decislava de se retirar de sua sala de aula. E aí a comissão conclui. A comissão entende que a escalada dos acontecimentos desse caso se deveu a todos esses elementos, mas poderia ter sido evitada caso o Instituto contasse com regras bem estabelecidas para regular, com nível adequado de detalhes, os direitos e deveres dos participantes da atividade acadêmica e administrativa, os limites, as possibilidades e as fronteiras de atuação e intervenção dos sujeitos que ocupam cargos e funções. Observa-se que ainda hoje, passados vários meses, a decisão de substituição do professor Márcio ainda repousa exclusivamente nos ombros da coordenadora, visto que não houve nas reuniões subsequentes um referendo formal da sua decisão. Essa última parte. Não, é falso também. Eu sou integrante da comissão de... É que a fala ainda está comigo, eu tenho uma informação, né? Eu sou membro da comissão de graduação, eu estava na reunião, na semana anterior, em que a coordenadora consultou aos membros da comissão e foi aprovado por unanimidade que ela tomaria a medida que ela tomou. E o professor foi avisado com antecedência, haja vista que no domingo anterior ele disse que não aceitava a decisão. Isso está E documentado. levou ovos É, preparado porque foi comunicado anteriormente. não seria para a própria Então, eu nutrição acho que e ali no calor dos eventos ele teve essa ideia, né? Então a comissão se baseou em fatos falsos. Eu quero que conste em ata que eu acuso, eu estava na comissão, essa informação é falsa, ela foi tomada em órgão colegiado Eu questiono, unanimemente, ela foi, eu também estava. e isso é responsabilização da vítima, uma coisa muito feia e muito séria. Eu questiono formalmente a licitude dos procedimentos dessa comissão de sindicância. Vamos fazer o seguinte, gente. Nós estamos discutindo esse assunto no expediente e com base numa leitura muito parcial do documento. Vamos fazer o seguinte. Vocês, Henrique e Marcelo, vocês não querem depois sentar ali, esse processo está com a Luciana. Sentem e dê uma olhada detalhada nisso aqui e aí façam uma proposta baseada no que vocês leram. É claro que vejam o tamanho do processo. Não sei, a comissão aparentemente não fez um trabalho tão raso quanto Ela a não leitura. convocou a comissão de graduação, por exemplo. Não. Ela não convocou, por exemplo, o chefe de departamento. Que era outro. Não, mas que foi. Era outro. Não, mas que quando ela fala que até o momento não foi. Isso foi aprovado pelo conselho antes de eu entrar como chefe. Olha, então ela respondeu o pedido do diretor. Eu vou responder o pedido do diretor. Não, Eu vou fazer isso, mas eu aviso que eu vou fazer como eu faço as coisas. Eu realmente vou fazer isso. Não, só tem um jeito de você fazer, que é como você faz as coisas. É. Eu não espero que você faça isso de outra maneira. Eu vou estudar isso. Isso está perfeito. Eu farei como eu faço. Agora, Vai dar por uma exemplo, dor de nós cabeça, estamos não, comentando aqui, o Marcelo disse assim, olha, a comissão não convocou o chefe do departamento. Convocou, está aqui, eu abri na página. O professor Paulo Brumati, o presidente da comissão, convoca Vossa Senhoria para comparecer. Então ela convocou. Leiam com calma. Não estou dizendo que vocês não estão corretos. Eu estou só dizendo que não tentemos encerrar esse assunto nos 5 minutos que ele tem de expediente. Leiam com calma. Mas faça com o rigor que você acha necessário fazer. Não estou sugerindo menos rigor por conta disso, não, de jeito nenhum. Tá bom. Ok, o segundo assunto é também, de novo, por pedido do professor Jaime, nós convidamos o professor Martínez. Foi o... Eu falo muito, mas não foi. Perdão. Jaime, perdão. A pedido do professor Marcelo Filha, nós convidamos o professor Martínez para que viesse aqui fazer uma breve exposição sobre o andamento da proposta de pós-graduação em Ciências Matemáticas e suas aplicações. Martínez, você quer sentar aqui à mesa? Tem. ¿Es necesario? ¿Pueden oír? Sí. Você quer um microfone?
depois da reunião da congregação, onde a proposta do curso foi considerada e aprovada, nós tivemos uma reunião com a pró-reitora de pós-graduação e com a assessora dela para temas de criação de novos cursos, cujo nome neste momento não estou lembrando, é uma professora também. E nessa reunião a gente explicou os objetivos da nova pós-graduação e a reunião onde a gente ficou sabendo quais eram os procedimentos formais que a gente precisaria seguir, né? Que nesse momento realmente nós ainda não sabíamos. Então, a Unicamp faz as coisas assim, né? Quer dizer, então, o pedido é considerado pela Comissão Central de Pós-Graduação e o documento que a Comissão Central de Pós-Graduação pede para considerar o pedido é o chamado APCN. APCN, para quem não sabe, é a apresentação que a gente faz para a CAPES. Então, isso era novo para nós, ou seja, nós não sabíamos que deveríamos fazer o APCN antes da aprovação pelo CONSUL, pela Comissão Central de Pós-Graduação. Tudo bem, mas esse é o procedimento que a Unicamp adopta. Então, o que se faz é isso, né? Que a Comissão Central de Pós-Graduação considera a apresentação com base na APCN, ou seja, considera diretamente o APCN, faz a tramitação normal que se faz nesse tipo de coisas, ou seja, envia para relator, o relator faz um parecer e se considera no plenário da CCPG e aprovando aprovando o projeto no plenário, aí enviam para a CAPES, ou seja, se envia para a CAPES faz a tramitação dela e, em caso da CAPES aprovar, somente nesse momento é considerado pelo CONSUL. Bom, eu não sabia que as coisas eram assim, tá bom, não é nem melhor nem pior do que eu pensava que era, mas, bom, são assim, é assim que funciona. E então a gente se preparou para esse tipo de procedimento. Bom, o que nós fizemos desde então foi, convidamos o presidente da SBMAC, que é o professor Antônio Silva Neto, para conversar conosco, conversar sobre o programa. O interesse de convidar o Silva Neto é porque ele é uma pessoa influente, assessora frequente e membro frequente de comissões da CAPES na área interdisciplinar. Lembro para vocês que nós estamos enviando o projeto para a área interdisciplinar. Nós queremos que seja apresentada na área, nós vamos apresentar na área interdisciplinar e que só temos interesse na área interdisciplinar. Bom, depois houve a conversa com o professor Silva Neto foi muito interessante, muito produtiva. Ele nos deu várias informações de como a área interdisciplinar funciona, a demanda que tem, a quantidade de cursos que existem na área interdisciplinar, a quantidade de propostas que existem por ano, enfim, toda uma série de dicas, dicas interessantes sobre como que devemos proceder nesta etapa, onde claramente nosso objetivo fundamental é que o projeto seja aprovado pela CAPES e na área interdisciplinar. Bom, a partir de aí houve uma espera, digamos assim, a que a CAPES abrisse o sistema Sucupira. O sistema Sucupira é o sistema computacional através do qual você preenche e apresenta o APCN. A CAPES demorou este ano em abrir o sistema Sucupira, aparentemente bem mais do que em anos anteriores. Todas as datas estão atrasadas em relação a anos anteriores, provavelmente por causa da mudança de governo, de coordenação da CAPES, Ministério, etc. E, bom, finalmente recebemos informação de que o sistema Sucupira tinha sido aberto há mais ou menos 3, 4 semanas. Depois resultou que, de fato, não foi aberto ainda, né? Mas, enfim, há uma espécie de uma pseudo-abertura que permite que a gente trabalhe num rascunho do APCN. E o que nós estamos fazendo, estamos trabalhando no rascunho do APCN
procurando que seja tão completo, tão circunstanciado como for possível. E os prazos que nós temos são os seguintes agora. A apresentação da CAPES é até mais ou menos meados de agosto, tá? Para isso, nós temos que ter antes a aprovação na CCPG, que vai ser o dia 5 de agosto, né? Ou seja, a reunião da CCPG, onde há chance do projeto ser aprovado é do 5 de agosto. Os documentos para entrar na reunião de 5 de agosto da CCPG devem ser entregues até 28 de julho. Então, esses são os prazos CCPG CAPES, né? E, bom, nós planejamos a apresentação do APCN para ser considerada por esta congregação para o dia 7 de julho, mas se não me engano é 8 de julho, 2 de julho, 2 de julho. Então, 2 de julho nós vamos ter o APCN pronto para ser considerado por esta congregação. Então, esses são mais ou menos... Bom, tudo bem, nós temos já trabalhamos no APCN em vários sentidos, em particular na lista de professores permanentes. Então, temos uma lista de 22 professores permanentes, como eu tinha anunciado. A lista é diversificada e é equilibrada entre pessoas do IMEC e de fora do IMEC, e nós nos concentramos na lista de professores permanentes da Unicamp. Por quê? Por uma razão muito pragmática, que é que consideramos que esse é o elemento fundamental que a CAPES analisa. Então, tá bom, nós vamos ter professores externos à Unicamp, mas esses são, digamos, um capítulo mais tranquilo. E também vamos ter professores colaboradores, e também esse é um capítulo mais tranquilo. Claramente estamos em um processo onde o fundamental é a apresentação perante a CAPES para o começo do programa, e estamos trabalhando em função disso. É bom, isso é o que eu tenho para dizer. Repito que o dia 2 de julho, né, é o dia onde vocês vão ter uma apreciação do projeto completo. Alguém quer fazer alguma manifestação referente a essa proposta de nova pós-graduação? Ok, Martins, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Okay. Passando então para o próximo ponto, também é um informe. Eu gostaria de informar vocês que até mais ou menos meados de agosto, todas as pessoas que quiserem fazer propostas de inclusão de algum item, ou revisão de algum item do Estatuto da Unicamp podem fazê-lo. Não sei se vocês sabem, vocês devem ter recebido uma mensagem da reitoria dizendo que a Unicamp está num processo de revisão do Estatuto. Receberam uma mensagem, não receberam? Receberam. A Unicamp está revisando o Estatuto e segundo o processo de revisão, nós estamos numa etapa na qual as pessoas podem contribuir com sugestões para a proposta de novo Estatuto da Unicamp. E isso é feito entrando numa página que está acessível através do site da Unicamp. Qualquer pessoa pode propor qualquer alteração a um dos artigos do Estatuto. Essa proposta foi apresentada no último Consul e, em tese, não está prevista nenhuma discussão da comissão proponente com as unidades. Não está prevista. Daqui até a votação do novo Estatuto, pelo Consul, não está prevista nenhuma visita da comissão às unidades. Marcelo. Mas justamente tocando nesse ponto, considerando a grande importância da matéria, eu acho que seria fundamental nós fazermos a congregação, fazer um convite para algum membro da congregação. Não sei se alguém já viu a proposta que tem, as mudanças são grandes, são longas, e não consta nem
não constam as motivações, não tem um documento prévio dizendo quais são as motivações por trás das mudanças propostas, quais são os pontos principais, etc. Então, emitir que a congregação emita um convite formal para o membro dessa comissão venha apresentar na próxima congregação. Vou apresentar a proposta aqui. Mas que vá um convite formal, se desejarem dizer sim ou não, outra coisa. É só um convite, podem dizer sim ou não. O que a congregação acha? Podemos fazer um convite formal à comissão para que ela apresente aqui ou converse com a congregação? Talvez aí abriríamos isso ao IMEC inteiro, né? Converse com o Instituto, converse um pouco sobre essa nova versão do Estatuto que vai ser aprovada em agosto. Vamos ver se conseguimos marcar isso na nossa congregação de agosto, pode ser? Em princípio, eu acho que havia que perguntar, não? Fazer uma pergunta. O diretor do Instituto está perfeitamente qualificado para fazer isso. Ele tem... Você tem acesso, né? Para fazer a pergunta. Qual pergunta? Perguntar à comissão, não? Quais são os motivos. Depois ele pode vir. Não, convide, vem aqui, explique muita coisa, Pedro. É muita coisa. Bom, no princípio, vamos por partes. Primeira pergunta, se é muita coisa, que venha. Eu entendi também que o Marcelo quer conversar sobre, não só sobre Conversar as motivações, diretamente assim sobre algo que os caras não têm claro ainda. Qual que é a previsão dele? A proposta. Para quando que é a votação? Tem uma proposta de novo Tem uma estatuto. a proposta. votação ocorrerá em setembro. Setembro? Tem uma proposta de modificação. Não, tem uma proposta de um novo estatuto. Para ser votado em setembro. Para ser votado em setembro. Tá pronto? A proposta existe. Eles não abriram, não deixaram aberto as considerações que você pensou quando elaborou isso. Tá certo? Já tem uma proposta fechada, A proposta que existe, as uma pessoas proposta podem fechada. contribuir. Eles têm uma proposta de novo estatuto. Você pode sugerir emendas ao novo estatuto, mas eles já têm uma proposta fechada. Não é que eles estão começando a tratar do assunto, não. Eles já têm uma proposta definida. Completa. Eu acho que o Marcelo gostaria de discutir, inclusive, alguns aspectos específicos do estatuto, né? Não só a motivação. Não tem nenhuma. Tem alguns aspectos específicos, sim, que eu gostaria de entender para onde eles querem levar, mas além disso, eu estou falando isso aqui porque eu procurei membros da comissão, eles mandaram será meio ano atrás, eles mandaram a mesma proposta e mandaram de um jeito, digamos assim, pouco amigável. Ou seja, mandaram essa proposta do Estatuto Novo, sem destacar os pontos que seriam de mudanças, sem destacar, o que torna uma tarefa quase hercúlea você pegar dois documentos de 40, 50 páginas cada um e perceber sozinho, sem destaque, onde estão as mudanças. Não, agora isso já está... Então, mesmo assim, à época, eu li e fiz, eles tinham, você podem dar uma série de sugestões, eu dei umas 10, 15, nunca recebi nenhum retorno. Foi discutido, não foi discutido, foi incorporado, pode pedir um esclarecimento, etc. Agora eles fizeram uma versão, e tinha pedido à época uma versão comparativa, que pudesse ser comparada, mais amigável para a comparação, e algum documento explicitando as motivações, quais são os grandes objetivos que você quer atingir com esse negócio, e uma visita ao INEM. Tá certo? Essas duas últimas coisas foram negadas. Tá certo? É natural você negar a um docente. Tá certo? Agora, eu acho que merece, isso aqui são importâncias assim, muito mais importantes do que manter o prazo. É de fato que a comunidade universitária seja de fato esclarecida sobre o participe sobre a votação. Certo? É só isso, é um convite. Se não quiser vir, não vem. O que vocês acham? Fazemos esse convite para que na nossa congregação de agosto algum representante da comissão venha aqui
expor ou conversar conosco sobre isso, e aí abrimos esse convite, quer dizer, caso a comissão se disponha a mandar representantes, nós avisamos o IMEC inteiro, e aí quem quiser comparecer, pode comparecer. Reservamos uma parte no início ou no fim da congregação para discutir esse assunto e convidamos todo mundo do IMEC a comparecer. Pode ser isso? Em julho também. Julho é uma época mais difícil você conseguir convencer as pessoas a comparecer. Agosto, tá certo que agosto já é um pouco tarde. Já está em cima da hora para você manobrar alguma coisa. Tá? Eu não sei, eu entendo que seria um procedimento que deveria ter partido dali, não sei, mas eu sou meio estranho às vezes com essas coisas. Pode ser semana que vem, quer dizer, qual o problema? Havia aqui uma horinha. Fora da congregação. Podemos marcar então uma reunião extraordinária só para isso. Fazemos um convite e vocês me dão autonomia para negociar uma data. Só não vamos marcar isso, sei lá, no dia 15 de julho, porque aí vai ser impossível encontrar alguém aqui. Só que talvez, ao invés de falar que é para conversar com a congregação, para conversar com o Instituto. Não, mas mas você marca uma reunião da congregação e você aberta todo o Instituto. Uma reunião da congregação. Esse ar formal ajuda. Ajuda. Esse ar formal ajuda. Apesar de ser uma reunião da congregação, entre aspas, na qual não haverá nenhuma deliberação, esse ar formal ajuda. Pode ser isso? Posso fazer isso com a anuência de vocês? Então vou fazer um convite em nome da congregação e aí acerto a data de acordo com... vamos tentar marcar numa quinta-feira nesse horário. Né? Quinta-feira, começando 1h30 da tarde, só para que coincida com o horário usual da congregação, pode ser? Ok. Farei isso. Bom, o que eu tinha para comentar no expediente é só isso. E aí eu pergunto se alguém quer se inscrever no expediente. Ninguém quer se inscrever? Então podemos passar a aprovação das atas das reuniões da congregação. Nós temos 4 atas aí para aprovar. A primeira reunião ordinária do dia 5 de fevereiro, segunda ordinária do dia 9 de abril, primeira extraordinária do dia 12 de março. E isso aqui é uma correção do professor Aurélio? Desculpa. Tem. Mas o que é para fazer? Ah, tá bom. Assim, e a segunda reunião extraordinária do dia 7 de maio, já com uma correção que o Aurélio fez, já foi incorporada a ata. Podemos colocar isso em votação? Acho que com isso colocamos em dia as atas das reuniões da congregação. Já estamos aqui aprovando a ata da última reunião. E aí tentaremos manter isso em dia, sempre aprovando numa reunião a ata da reunião anterior. Alguém tem mais algum comentário, além desse do Aurélio que já foi incorporado? Podemos pôr em votação? Desculpa, Aurélio. Eu não sei se foi divulgado o que eu sugeri. Você sabe que eu fiquei meio sem graça de falar, porque eu só tenho a versão já revisada. É uma solicitação de retirada de pauta. O professor Aurélio solicita que o item 10 seja retirado da pauta, tendo em vista a necessidade de definição da lista de docentes suplentes indicados pelo DMA. Essa é a frase original. Não aí eu pedi para colocar a motivação para retirada de pauta. Eu posso falar? Então, por favor. Tá, porque naquela congregação foi comentada a ordem da lista, né? O professor Alberto, depois o professor Paulo comentaram que a ordem da lista poderia ser outra, e a gente começou a discutir. O Jaime falou com razão, né? Ou aprova o documento ou retira de pauta. Então, a motivação da retirada de pauta foi a sugestão de que a ordem poderia ser alterada, né? Ok. Então, eu só queria esclarecer, já para antecipar, né, que o documento que a pós-graduação enviou foi justamente como veio da chefia, a ordem foi como veio do departamento, né?
aí na contestação, o Alberto estava sugerindo que talvez alterasse. Bom, para resumir, ele renunciou à posse, né? Está lá o item ponto 2, a nova composição já aprovada pela Assembleia. Então, foi só isso, né? Eu pedi para retirar um documento da própria pós-graduação, mas porque houve alguma contestação. Uma vez que a mesma está sendo contestada pelos professores Paulo e Alberto. Foi esse o trecho incluído. Tá, ok. Então, vamos colocar em votação, posso pôr em bloco, né, gente? As atas dessas 4 reuniões. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Então, registro aqui 2 abstenções. Né? Com 2 abstenções foram todas aprovadas. Podemos passar, então, a ordem do dia, que foi complementada por uma ordem do dia suplementar com 4 itens. Essa pauta da congregação, a pauta da congregação nunca esteve tão extensa. O número de itens aqui é recorde, é absurdamente alto, mas a mesa só destaca 2 itens, o item 2.12. O item 2.12 é o que trata da indicação da comissão de especialistas para o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz. A mesa destaca este e destaca o item 4 da pauta suplementar, que trata da prorrogação do prazo de validade do concurso do qual participou o professor Arten. Só esses 2 pontos. Mas alguém tem algum destaque, algum outro ponto? Eu gostaria de saber que esse é o 2.27 e que é o item 5. Se isso tem alguma implicação para as disciplinas de matemática. Tá, você quer uma explicação sobre isso? Sim. O 2.27, assim, uma vez por ano, o IMEC tem que solicitar à reitoria que sejam destinados ao Instituto novos cargos ou funções de professor titular. A gente só ganha vagas, não são vagas de professores, não. Nós só conseguimos fazer concursos para titular se no ano anterior a universidade nos concede algumas vagas. Então, o que a gente está fazendo aqui no 2.27 é encaminhando à reitoria uma solicitação de que sejam abertas, neste caso, 3 vagas para professor titular, sendo 2 do Departamento de Matemática e 1 do Departamento de Estatística. É isso. Tá bom. Tá ok? E o outro era... Desculpa? Sim. Era o item 5. O item 5 é a alteração do projeto pedagógico do curso de Engenharia Física, conforme resolução. Não, isso aqui eu posso esclarecer, isso aqui é simplesmente alguma disciplina que a gente já oferece. Engenharia Física é um curso novo que tem entrada no cursão. E, se eu não me engano, a disciplina de variáveis complexas, que estava reservado para os cursos matemática, física e matemática aplicada. Então, se aumenta a reserva, inclui eles na reserva também. Não tem alteração nenhuma, não tem impacto nenhum. Não tem impacto nenhum. Então, são os mesmos alunos que entravam no cursão, são os mesmos alunos que entravam no cursão que vão passar a fazer essa disciplina. Exato. Alguém? Então, estou entendendo que você não tem destaque. Não, tá. Era só para esclarecer. Alguém tem algum outro destaque? Eu vou pôr em votação todos os itens não destacados, que são 2.12 e o 4. Os favoráveis permaneçam como estão. 4 da pauta suplementar. Desculpa. O 2.12 da pauta original e o 4 da pauta suplementar. Feita essa correção pelo Adriano. Os favoráveis à aprovação dos demais itens permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Foram todos aprovados. O item 2.12 foi destacado pela mesa por um motivo muito simples. Na proposta que foi encaminhada aos senhores, havia uma proposta de banca na qual o titular proposto pelo Departamento de Matemática era o professor Carlos Tomei, e o titular sugerido pelo Departamento de Matemática Aplicada, curiosamente, também era o professor Carlos Tomei. Então, se nós aprovássemos a banca tal como estava sugerida, nós teríamos só 2 titulares nessa... a comissão de especialistas para o Prêmio Zeferino Vaz.
Depois que esse item foi parar na pauta, o Departamento de Matemática se reuniu e aprovou uma alteração da banca, excluindo do papel de titular o professor Carlos Tomei e incluindo o professor Paulo Domingos Cordaro, que então estava como suplente. Então ele só foi promovido de suplente para titular. Agora nós temos 3 titulares, um de cada departamento, e os demais suplentes. A matemática já tinha suplentes em quantidade suficiente, tudo continuou como estava, foi só a promoção do professor Paulo Cordaro de suplente para titular. Assim, a comissão seria formada pelo Paulo Cordaro, que é professor da USP, o Carlos Tomei, que é da PUC do Rio, e o Francisco Cribari, que é da UFPE, mais os suplentes indicados pelos departamentos. Alguém tem alguma... É só isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Posso pôr em votação? Os favoráveis à aprovação desse item 2.12, indicação da Comissão de Especialistas para os efeitos do VAS, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções? Ok, aprovado. E o item 4 era a prorrogação, o item 4 da pauta suplementar, era a prorrogação do prazo de validade do concurso para professor doutor na área de álgebra e aplicações do Departamento de Matemática, é o concurso no qual foi aprovado o professor Artem. Acontece que o professor a gente estava prorrogando com medo do professor Artem não assumir a tempo e o concurso vencer. Mas, felizmente, o professor Artem assumiu ontem, né? Então, a minha proposta é simplesmente retirar esse assunto de pauta, porque ele deixou de ser relevante. Simplesmente isso. Posso pôr isso em votação, se vocês não se incomodam? Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Abstenções? Ok, encerramos a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Quem não assinou, quem